Boa tarde, sexta-feira santa, dia 18 de abril. O Nesp Notícias de hoje traz informações para você que vai curtir o feriadão aqui em Bauru e também para você que quer viajar. Festa do Pêssar. Saiba como os judeus comemoram a Páscoa. Ficou em Bauru? Tem dicas de cinema na agenda. E que tal viajar? A gente leva você para conhecer Jaú. Bom, a gente começa o Nesp Notícias desta sexta-feira falando sobre o Noroeste. Nessa semana, a diretoria do time começou a desmontar o elenco que disputou a Série A3 do Campeonato Paulista. Praticamente todos os jogadores já deixaram a equipe. Apenas alguns jovens atletas que têm contratos mais longos permaneceram, mas serão emprestados para outros times no segundo semestre, já que o Noroeste só volta a ter atividades profissionais no ano que vem. A comissão técnica também se desligou do clube. O foco da diretoria agora são as categorias de base que começam a jogar amanhã. E durante esta semana a gente perguntou no nosso site e também no nosso aplicativo de TV digital se você acreditava na recuperação do Norusca após a queda para a última divisão do Campeonato Paulista. 60% dos que votaram não acreditam que o Noroeste consiga superar essa fase difícil. E uma nova enquete já está disponível. Você acha que as empresas devem reservar vagas específicas para determinados grupos? Sim ou não? Participe! Mas trabalho é algo, né, em que muita gente não quer nem pensar, pelo menos até terça-feira de manhã. E que tal aproveitar os dias de folga e conhecer uma cidade que tem como principal atrativo o turismo comercial? Jaú tem muitas lojas e também muitas belezas históricas. E aí, vamos viajar? "60 quilômetros separam Bauru da simpática Jaú. Com 140 mil habitantes, é uma típica cidade do interior paulista, tranquila para se viver, mas com um comércio agitado. É conhecida nacionalmente como a capital dos calçados femininos. Só que a gente fala desse assunto daqui a pouco. Vamos começar pelo início da história. O Museu José Rafael Toscana guarda os tesouros da cidade, a começar pelo nome. Jaú vem em homenagem ao rio que corta a cidade. A grafia arcaica é assim, com H mesmo, e sem acento. É nos anos 50 que a gente percebe sim, que a cidade quer dar uma modernizada, que começa assim, a uma parte da população não adotar mais o H e a colocar com acento, como se fosse moderno, né? O espaço reúne acervo com artistas locais, objetos de indígenas nativos e animais empalhados da fauna da região. Uma porta antiga da Igreja Matriz marca a passagem para os tempos áureos da economia de Jaú, graças à produção de café. A cultura do café atraiu muitos italianos a Jaú. Miguel Pacífico é um dos imigrantes italianos que virou lenda com uma estátua que fez de si mesmo em 1905. Comprou até um terreno para exibir a auto-homenagem. Como ficava atrás da antiga ferroviária, as pessoas que chegavam a Jaú falavam assim, nossa, que santo que é esse, né? E tiravam fotos, achando que ele era santo. Ele virou santo, virou Exu, virou tudo, né? Ainda no rastro dos italianos, veio o ofício de fazer sapatos. A partir da década de 1940, surgiram as fábricas. Desde o início, especializadas no calçado feminino, tipo exportação. O espaço guarda também a relíquia de uma jauense famosa, a escrivaninha de Maria Dezone Pacheco Fernandes, autora do livro Sim a Moça, que virou novela de sucesso e até filme. O museu funciona de segunda a sexta, das 9 às 11h30 da manhã e da 1 às 5 da tarde. Aos sábados, domingos e feriados, abre da 1 às 5. As visitas são gratuitas e podem ser agendadas por telefone. O Júlio organiza tours especiais, inclusive para grupos de pessoas com deficiências. No dia em que estivemos lá, jauenses cegos puderam literalmente tocar a história da cidade.
Isso aqui prendia no pescoço. Fechava aqui, ó. Você tá vendo o fecho. Todo mundo tem o direito de estar recebendo a informação e é uma oportunidade de inclusão para a pessoa, para estar inserida no meio, nas atividades sociais e também para que a sociedade se prepare, um momento de reflexão. Será que hoje a sociedade está preparada em todos os momentos para receber a pessoa com deficiência, seja ela surda, seja ela deficiente visual, seja ela cadeirante? Será que a sociedade está preparada? Então você levanta essa questão e deixa para a sociedade refletir. E esse é o principal objetivo, né? É atender as necessidades de cada um e as suas individualidades. E é na companhia do Adalto, como intérprete de Libras para um grupo de deficientes auditivos, que nós conhecemos outro cartão postal da cidade, a Igreja Matriz. Esta é a 4ª versão do prédio. A primeira foi de pau a pique coberta com folha de jeribá, a segunda já de madeira e a terceira de tijolos. E essa aqui então foi uma 4ª, que ela vem crescendo, na verdade, a igreja, conforme a expansão da cidade, o ciclo cafeeiro ajudou bastante. A construção atual foi inaugurada há 112 anos. Por dentro, a pintura de estilo neogótico é arrebatadora. A igreja é adornada por vitrais rosáceos. São milimetricamente recortados para suportar a pressão, senão os vidros arrebentariam. Este altar aqui parece de mármore, mas é uma madeira pintada para gastar menos. A beleza da pintura se impõe também nos painéis, feitos pelo casal Eva e Américo Mack, na década de 1960. Dizem que o rosto da Nossa Senhora foi inspirado na própria mulher dele, a Eva. Agora a gente sai desse espaço religioso e vai conhecer um outro tipo de templo. Vamos lá? Aqui é o que se pode chamar de Templo do Consumo dos Calçados. É o lugar que mais atrai turistas a Jaú. Só nesse shopping chegam a passar 100.000 pessoas por mês. São 180 lojas que recebem compradores tanto no varejo quanto no atacado. O shopping sustenta o título de maior do gênero na América Latina. A Andréia vem de Campinas a cada 3 meses com a sócia Márcia. As justificativas para viajar pouco mais de 200 quilômetros até aqui são várias. O diferencial, a qualidade, né? A forma de pagamento, os preços são muito bons por conta dos distribuidores, dos maiores fabricantes estarem na redondeza, então isso facilita bastante. Os lojistas estão acostumados a atender turistas do Brasil inteiro e até do exterior. Vem muito pessoal da Angola fazer compra aqui, do Uruguai, do Chile, do Equador. Os atacadistas que compram em maior quantidade costumam vir durante a semana. É quando o território do calçado abre das 8 da manhã às 8 da noite. Aos sábados funciona das 9 da manhã às 7 da noite. E no domingo e em feriados, o expediente vai das 10 da manhã às 6 da tarde. No fim de semana, a maioria do público é de clientes que vêm comprar peças para consumo próprio mesmo. Curiosos que chegam cheios de expectativa, como a Camila. Eu espero sair com várias sacolas. Depois de bater perna para adornar os pés, é hora de uma parada para repor as calorias. O destaque da culinária jauense fica num bairro rural, o Pouso Alegre de Baixo, a 13 quilômetros da cidade. O maior movimento do bairro se concentra aqui, num restaurante que serve tradicional comida caipira há 35 anos. Tudo começou com o avô do Tiago. Ele gostava não, sempre gostou de jogar truco e convidava os amigos para vir aqui na frente jogar truco, no bar que ele tinha. E como só tinha bebida, alguma coisa, o pessoal sempre pedia para ele fazer uma porção, alguma coisa. Então ele pedia para a mulher dele fazer a leitoa, fazer o frango, fazer a polenta. Depois disso, começou as porções e tudo, o pessoal começou a vir e aí acabava o jogo, dava fome. Aí eles queriam um arroz, um feijão, uma saladinha. Aí começou, vinha o restaurante. A comida é caseira, simples, arroz e salada acompanhados de uma fritura. O segredo fica guardado nesses 7 tachos. Os 3 primeiros é onde ela vai cozinhar, que ela acabou de colocar uma porção de leitoa na frente ali. Ali ele vai ficar mais ou menos uns 2 minutos cada taxa, ela vem pulando. E esses outros 4 aqui é o alta pressão.
que aí o fogo chega forte mesmo, que é onde ela vai pururucar. O Rafael viaja de Brotas até aqui só por causa da comida. É muito caseira, né? Leitoa, frango a passarinho, você percebe que é feito com maior qualidade, né? Então vale muito a pena. O polaco abre todos os dias no almoço. Para jantar é de quarta a sábado. As porções servem de 2 a 4 pessoas e os preços variam entre R$ 36 e R$ 69 reais. No domingo, o cardápio é especial, com macarrão e maionese. Delícias para encantar o paladar, belezas para encher os olhos. Esta é Jaú. Quem prova das atrações daqui costuma voltar. E veja agora a previsão do tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Sol em todo o estado de São Paulo nesta sexta-feira. Para os próximos dias, a tendência é de temperaturas mais baixas, com a chegada de uma frente fria. A umidade do ar está em 49%. A velocidade dos ventos é de 1 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 29 graus. Amanhã, a temperatura deve chegar a 31 graus. E no próximo bloco tem a agenda cultural. 2 comédias nacionais para alegrar o feriado prolongado, um clássico de Woody Allen para discutir a relação e um show para fazer o sertão bauruense virar mar. É o que você confere daqui a pouco aqui no Nesp Notícias. E neste feriado prolongado não faltam opções culturais. Por isso, o William Poliveri já está aqui para trazer as dicas mais quentes do feriadão. Boa tarde, William. Boa tarde, Lélio. Boa tarde, pessoal que acompanha a gente nessa tarde de Sexta-feira Santa. Faz tempo que a gente não faz agenda junto, pois né, Lélio? É verdade. Nem consigo lembrar qual foi a última vez. Nem eu. Mas estamos aqui para mais uma agenda. Agora, hoje, agenda de feriado. A agenda de feriado prolongado, Lélio. A gente vai começar essa agenda falando de cinema. Vai ser um feriado caprichado principalmente para o cinema aqui em Bauru, viu, Lélio? A gente tem 4 estreias na cidade nesse feriado. Uma delas aproveita agora a época de Páscoa, já um pouco tradição nessa época do ano. A gente tem um filme religioso que explora ali um pouco da vida de Cristo. É o filme O Filho de Deus, que com certeza vai atender aquele público que espera essa época do ano para buscar um pouquinho de religião, buscar espiritualidade, né? Uma das datas mais importantes para os católicos, para os judeus também. Sim, sim. Outra estreia, Lélio, que a gente tem no cinema aqui em Bauru é a estreia de uma nova saga adolescente chamada Divergente, que eu não conheço muito dessa franquia, só que o que eu consegui ver no trailer parece que ele foi feito sob medida ali para agradar os fãs de Jogos Vorazes. Tem ali ação, tem romance, então acho que os mais jovens vão gostar. E as outras 2 estreias aqui em Bauru são 2 estreias nacionais, que foram os 2 filmes que eu trouxe aqui pra gente no Nesp Notícias de hoje. Que legal. Né? São 2 filmes que, assim, não vão revolucionar a 7ª arte, só que é legal a gente sempre poder valorizar produção nacional, sempre dar espaço para o cinema nacional aqui no Nesp Notícias. E filmes de humor, né? E filmes de humor, como é tradição também no cinema nacional. Começando por uma sátira de filmes nacionais que reúne alguns dos humoristas mais populares do Brasil. É o filme Copa de Elite. Nele, o capitão do BOPE, Jorge, precisa evitar um atentado contra o Papa na final da Copa do Mundo. Confere só. Eu sempre pensei que conhecia meus inimigos. Mas não é bem assim, parceiro. Seu inimigo, às vezes, é você mesmo. Quantas crianças a gente vai ter que perder pro tráfico só pra um playboyzinho poder acender seu baseado? Não é criança não, capitão. É anão. Se nós fôssemos vocês... Se eu fosse você! A velha e boa troca de corpos. Isso acontece direto nesse elevador. Eu mesmo sou a Maria da Faxina. Capitão, diga onde você vai? Acabei de dizer que eu vou salvar o Papa, tá surdo? E eu vou varrendo. Diga onde você vai. Quem é que podia imaginar que a Copa ia dar tanto trabalho? Todo mundo, senhor. Todo mundo. Imagina na Copa, hein? Copa de Elite está em cartaz apenas no cinema do Alameda.
A classificação indicativa é 14 anos. Já a outra comédia que chega a Bauru é o filme Júlio Sumiu, encabeçado pela atriz Lília Cabral. Na história, a Lília dá vida a uma mãe que descobre que o filho caçula desapareceu sem deixar vestígios. Como a polícia não investiga o caso, ela decide procurar o filhote sozinha e descobre que ele está como refém de um traficante no Morro Carioca. Olha só. Será que ao invés de matar, o senhor pode soltar? A senhora vai ter que me ajudar. Eu só queria que você soubesse que ele me deu 20 quilos de um pó pra guardar, que eu acho que é. Não é sal, nem açúcar, nem farinha. Você descobriu a parada, pegou a parada, deu para um amigo seu vender para comprar outra parada. E eu tô parada aqui tentando te entender. Fala português, meu filho. Tu quer abrir uma boca de fumo aqui em casa, é isso? Eu vou aceitar o cafezinho. Com açúcar ou adoçante? Açúcar. Se a senhora quiser trazer já também o açúcar colombiano, eu aceito. O açúcar. Júlio Sumiu. Júlio Sumiu está em cartaz no Alameda e no Shopping Nações. A classificação indicativa é 16 anos. Já para quem procura um clássico do cinema, no fim de semana continua a mostra de cinema Woody Allen, no Sesc. Em cartaz, uma das produções mais aclamadas do diretor nova-iorquino e vencedora de 4 Oscars. É o filme Noivo Neurótica, Noiva Nervosa. Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Exatamente. É um trocadilho o nome desse filme, viu, Lélio? Muitos críticos consideram o Noivo Neurótico, Noiva Nervosa uma das melhores comédias da carreira do Woody Allen. Não é à toa que o filme, em 1977, levou 4 das principais estatuetas do Oscar. Então levou melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original e melhor atriz. É um dos filmes do Woody Allen que ele encarna aquele personagem cheio de manias e muito resmungão que marcou bastante a carreira dele. No roteiro, o Woody Allen vive um humorista judeu e divorciado que faz terapia há 15 anos e que acaba se apaixonando por Annie Hall, uma cantora em começo de carreira com uma cabeça bem complicada, viu? Não demora muito para eles passarem a morar juntos, mas depois de um tempo, uma crise conjugal resolve dar as caras. Aí é só se deliciar com os diálogos ácidos e frenéticos escritos pelo cineasta. Noivo Neurótico, Noiva Nervosa é exibido amanhã às 3h30 da tarde no Sesc. A entrada é de graça. E ainda no Sesc tem a opção para quem quer aproveitar o feriado para dançar. Sim. No domingo, o trio Dona Zefa traz o melhor do arrasta-pé para não deixar ninguém parado. Sim, Lélio, o mais engraçado é que toda vez que a gente fala em forró, né, a gente pensa primeiro no Nordeste. Sim, claro. Porque é o lugar que gerou o forró, né? Só que contrariando essa lógica, o pessoal do trio Dona Zefa, na verdade, é de Campinas, aqui no interior de São Paulo, e já levou o forró pé de serra para a capital, São Paulo, e também até para outros países da Europa e até para Israel. Olha só que curioso, né? Que longe que foi, hein? Que longe, né? É usando instrumentos tradicionais como a zabumba e a sanfona que o trio Dona Zefa faz um show com muito shot, chachado e baião. Uma apresentação cheia de músicas próprias e, claro, com clássicos de Luiz Gonzaga, Genival Lacerda e Dominguinhos. É recado do velho do mestre Luiz Gonzaga que eles tocam pra gente. Ouve só. Meu velho pajé, tô me cuidando, muito cuidado, é preciso de cuidado. Com a moça na festa, andou desinvestado, eu penso que não preste, ou fica zoado. Com a moça na festa, andou desinvestado, eu penso que não preste, ou fica zoado. E a cabroeira faz ser vergonheira e vira bandaeira no forró. Acabou sua festa, o povo todo se foi, não foi. Acabou com o forró. Acabou com o forró. Legal, né? O show do trio Dona Zefa é no domingo à tarde, a partir das 4 horas, no Sesc. A entrada também é de graça. E além do filme do Woody Allen e do trio Dona Zefa, ainda tem outras atrações no feriadão do Sesc. Tem circo, tem peça de teatro, tem mais música ainda no feriado de segunda-feira. Então, para conhecer todas as opções, é só acessar o site do Sesc. Isso aí, William. Muito obrigado pelas dicas aí do feriado. Bom feriado para você também. Obrigado, Lélio. Bom feriado para você. Para você de casa também, aproveite bastante e descanse, viu? Na sequência, a gente mostra como é a Páscoa dos judeus. A gente volta já já.
Assim como os cristãos, os judeus também comemoram a Páscoa, mas o sentido da festa é um pouco diferente. Enquanto os cristãos celebram a ressurreição de Jesus Cristo, os judeus relembram a libertação do povo hebreu, que era escravizado no Egito. Você vai ver agora como foi a ceia da família Zeitel. A Páscoa judaica, conhecida como Pêssar, é uma festa cheia de simbolismo. Os judeus relembram a noite em que o povo hebreu, que era escravizado no Egito, conseguiu fugir para a Terra Prometida, atravessando o Mar Vermelho. Na casa da família Zeitel, todos participam juntos dos preparativos para a ceia, o Seder. Mas, para começar a cerimônia, é preciso que a mesa esteja preparada. No centro é montada a quiará, um prato especial em que são colocados os elementos que lembram a escravidão do povo. O Seder, ele é uma ordem, ele segue uma ordem e que a gente passa de geração para geração e passa dessa forma, fazendo o Seder e explicando para as crianças o significado de todos esses itens. A matzá, o pão ázimo ou sem fermento, também não pode faltar. Quando os hebreus saíram do Egito, fugindo do faraó, eles sabiam que a primeira permissão do faraó, ele poderia mudar de ideia. Então, para não correr o risco, eles pegaram o pão e não deu tempo de fermentar e correram para o deserto. E daí, então, a gente come pão para lembrar essa passagem. Mesa pronta, é hora de dar início à cerimônia. As mulheres da casa acendem as velas para trazer luz à família. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik ner shel yom tov. Já os homens fazem a cerimônia do vinho, para simbolizar a doçura da vida e a abundância. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagaf. Em cada canção, a lembrança do período de sofrimento do povo hebreu. Alayla hazeh, alayla hazeh, alayla hazeh, alayla hazeh. Segundo a tradição, para que o povo fosse libertado, Deus enviou 10 pragas ao Egito e só então o faraó optou pela libertação. Durante a cerimônia, essa passagem também é lembrada. Cada membro da família retira da taça uma gota de vinho para cada uma das 10 pragas. Shechim, Barad, Arbe, Roshech, Makat Behorot. O Pêssar é uma festa em família, transmitida de geração em geração. Por isso, a presença das crianças é importante. E os irmãos Vitor e Michele sabem bem disso. Se não fosse isso, eu estaria lá no Egito. Talvez nem tivesse nascido. A importância é que, assim, é para lembrar também dos antepassados e da tradição que a família vem passando de geração em geração. Por esse motivo, existem rituais específicos para atrair a atenção das crianças. Moacir é quem dá as orientações. A gente vai esconder um pedaço da matzá, que é o pão ázimo, e esse pedaço que a gente tira, ele precisa ser encaixado de volta para a cerimônia continuar depois do jantar. Então a gente esconde ele aqui, põe ele dentro desse pano que chama ficoma e agora vocês não vão poder filmar porque senão as crianças vão descobrir. A curiosidade é grande, mas a cerimônia precisa continuar. Todos comem o pão sem fermento com a maror, a raiz forte, e com a haroset, a massa feita com maçã e nozes. A união desses dois elementos nos ensina que só quem experimentou o sabor da liberdade que é capaz de compreender a amargura da opressão, e vice-versa. E o jantar é então servido. Entre os pratos típicos preparados estão o kneidler, um caldo com massa de pão sem fermento, e o gefilte fish, esse bolinho feito com peixe. Depois que as crianças terminam de comer, é hora de procurar o aficomã, o pão ázimo que foi escondido antes de começar a ceia. Ian, que é amigo da família e veio passar a Páscoa pela primeira vez com eles, é quem encontra o aficomã. Podemos continuar.
Juliana é professora do Vitor e também foi convidada para participar do Pêssar. Apesar de nunca ter acompanhado uma cerimônia assim antes, ela gostou da experiência. Acho muito importante esse momento, né, de participar com ele de um momento tão festivo de família, e por isso que eu aceitei então o convite. E foi bem divertido de ver coisas diferentes que eu não conhecia ainda. Fim da ceia e o que fica é uma mensagem de liberdade. A liberdade, ela é você não estar se apegando às coisas materiais. A liberdade é você não estar se apegando às opiniões das outras pessoas. A liberdade é um caminho individual que cada um deve ter na busca da sua verdade própria. Uma bela mensagem, e com essa mensagem o Nesp Notícias termina agora. Um ótimo fim de semana para você e em nome de toda a equipe da TV Unesp eu te desejo um ótimo domingo de Páscoa. A gente encerra essa edição com um pouco mais do forró do grupo Dona Zefa. Até segunda, tchau! Meu velho pai já disse, meu filho, tô me cuidando, muito cuidando, é preciso de cuidado. A moça não presta, tocador desinvestado, eu penso que não presta e eu fico zoado. Eu penso que não preste, eu fico zoado. E a cabroeira vai ser vergonheira e vira bandaeira no fodó. Acabou de afastar o povo, trouxe foi, não foi. Acabou com o forró.